Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero desejar a você e a sua família um dia abençoado na presença do Senhor. Nós estamos iniciando neste momento a nossa série de vídeos falando sobre as palavras da Bíblia, que tem como objetivo verificar o que existe de escondido, não de oculto, mas de escondido, mas de revelação nas palavras da Bíblia. Para isso, nós vamos utilizar os conhecimentos de hebraico, do grego, da cultura judaica, das línguas originais da Bíblia para fazer esta interpretação. Se você já é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, seja bem-vindo e inscreva-se. Aproveite essa oportunidade para se inscrever, para fazer parte do grupo de pessoas que estão querendo aprofundar-se na leitura e na interpretação das Escrituras Sagradas, da Bíblia, da Palavra de Deus. E não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, também a sua crítica, a sua sugestão é muito bem-vinda e faz com que o nosso canal cresça e se aperfeiçoe para continuar pregando a palavra do Senhor. Vamos então iniciar a nossa interpretação das palavras da Bíblia de hoje. Antes de nós começarmos o nosso estudo da palavra da Bíblia de hoje, eu gostaria de esclarecer algumas situações a respeito do método que eu utilizo para a interpretação da Bíblia. E o método que eu utilizo é o método Pardês. O método Pardês, ele é um método de interpretação que é utilizado pelos judeus, e nós não podemos de maneira nenhuma esquecer que a Bíblia foi escrita por judeus. O Novo Testamento, tanto o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento, foram escritos por judeus na língua hebraica, a língua original do Antigo Testamento, e eu considero também que mesmo que o Novo Testamento original nós tenhamos em grego, mas quem escreveu o Novo Testamento eram judeus e a sua mente era uma mente de língua hebraica e também de aramaico, né? O aramaico é uma das línguas que também nós temos ali no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Alguns textos do Antigo Testamento foram escritos também no aramaico. E estas línguas são as línguas originais. Então, as pessoas que escreveram estavam dentro de uma cultura judaica, escreveram na língua judaica, na língua hebraica, tinham toda um desenvolvimento da sua vida ali entre os judeus, e eles tinham uma forma de interpretar a Bíblia. E a forma que eles usavam e usam ainda é o método Pardês. A palavra Pardês, ela é um acróstico que cada uma das letras representa uma palavra. Então, a letra P significa que é Peshat, vem na palavra Peshat, que é aquela interpretação literal, superficial da Bíblia. A palavra Resh, ou a letra Resh, que é usada na palavra Remes, tem a ver com uma interpretação que faz alusão a outras situações, ou como se fosse uma alegoria, uma interpretação alegórica. A letra Dalet, da palavra Derash, que é a associação, geralmente feita com outros textos. E a letra Samer, da palavra Sod, que significa segredo, aquilo que está mais escondido ali na palavra de Deus, ou nas palavras que foram escritas na Bíblia. Então, agora, nós podemos
estudar o método Pardês, porque a palavra Pardês nada mais é do que um conjunto de 4 palavras. E é um método que utiliza esse tipo de interpretação para que nós possamos estudar mais profundamente a palavra de Deus, ou entender aquilo que a palavra de Deus nos diz. E na semana passada nós estudamos a palavra Bereshit, que nos levou pelo método Peshat a entender que Bereshit significa no princípio. Pelo método Remes, nós entendemos que existem várias significações alegóricas para princípio. Nós vimos isso e fizemos várias alusões, né, a respeito da palavra Bereshit. Pelo método Derash, podemos fazer a associação com o Evangelho de João e conectamos no princípio com a presença do Verbo, que é o Messias, que é Jesus, que estava e era Deus. Pelo método Sod, foi revelado que dentro da palavra Bereshit está presente o Filho de Deus. Veja como é fácil, veja como é fácil não, veja como é interessante nós descobrirmos aquilo que está dentro da palavra de Deus, aquilo que está oculto, mas está ali para ser revelado para nós, para que nós possamos receber todas as mensagens, tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, hoje nós vamos estudar a palavra bará, que é o verbo bará. Né? A palavra bará, que é o verbo bará, que nós encontramos ali no texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Bereshit bará Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, bará é a segunda palavra. Bereshit é a primeira, bará é a segunda. E o que significa bará? Bará significa criar, moldar, formar. No modo kal do hebraico, que é uma das formas como os verbos eles se apresentam. Então, no modo kal, nós vamos encontrar moldar, dar forma a, criar, sempre tendo Deus como sujeito, ou seja, sempre Deus praticando a ação. E este verbo, nesta primeira interpretação, quando fala em criar, moldar, dar a forma, está se referindo ao céu e à terra, mas também vai se referir ao homem individualmente, às novas condições e circunstâncias e também a transformações. Porém, existe uma outra forma que o verbo pode se apresentar no hebraico, que é a forma nifal. O nifal é como se fosse, na nossa língua, aquele verbo de passivo, aquela conjugação passiva, ou seja, quando o sujeito sofre a ação. Então, neste caso, nifal, ou no nifal, o verbo bará, ele vai ser interpretado como, vai ser traduzido como ser criado, e referindo-se também ao céu e à terra, ou seja, o céu e a terra foram criados, referindo-se a nascimento, referindo a algo novo, referindo-se a milagres, tudo isso ser criado, o verbo bará, ele pode ser interpretado ou pode ser traduzido. Mas bará também pode aparecer numa outra forma verbal, né? As formas verbais ali no hebraico elas são chamadas de binyan, né? Binyan ou binyamin, né? São as formas verbais. E bará no piel, que é uma das formas, então nós vimos ali o kal, o nifal, agora o piel, o verbo bará, ele vai ter o sentido de cortar, recortar, que de uma forma nós podemos ver
que é uma forma de criar, né? Quando você faz um recorte ou quando você corta, você está moldando, você está formando, né? Dando forma a uma outra, dando outro sentido àquela forma que já existe, né? Ou que não existe, porque nós podemos também interpretar o verbo bará como aquilo que foi criado do nada, foi criado de alguma coisa que não existia, como é o caso de Deus sendo o sujeito, criando o universo, criando os céus, a terra e criando todas as coisas. E, por último, nós podemos ver também que uma outra forma verbal, um outro binyan, que é o refill, que, nesse sentido, tem a ideia de ser gordo ou engordar, que é uma forma de mudar a forma, de criar uma nova forma. Né? Tudo isso tem a ver com o verbo bará. No hebraico antigo, nós temos a representação pictográfica, ou seja, através de figuras, destas três letras que formam a palavra bará. Então, nós temos o pictograma de uma tenda ou de um quadrado, ou de um local fechado, a cabeça de um homem e a cabeça de um boi. Então, desta maneira é que era escrita a palavra bará no paleo-hebraico. Vamos analisar as três letras, então, separadamente e compreendê-las neste contexto que eu posso dizer que é um contexto científico. Qual é a significação destas letras, como os antigos eles entendiam? A letra Bet. Na pictografia antiga, a ideia por trás desta letra transmite espaço, lugar, habitação, forma física. No caso da letra Bet, ela vai corresponder à habitação na vida física, principalmente na Terra, uma vez que nós vemos que a letra Bet ela aparece no primeiro versículo e aparece no primeiro versículo, né? Aparece na primeira palavra e agora na segunda palavra, que é o verbo bará, criar, que está relacionado com o quê? Com a terra, com a habitação dos seres humanos. A letra Resh, no paleo-hebraico, era pictografada como a cabeça de um homem. E esta parte também, nós sabemos, desempenha, a cabeça, né? Desempenha uma função muito importante na transmissão do verbo na criação. Nós lembramos que na semana passada, estudando a palavra Bereshit, nós vimos que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e nós vamos ver em estudos seguintes que foi através da palavra que tudo foi criado. Este pictograma, surgindo da palavra Rosh, que é originário da letra Resh, dá a ideia de primeiro, início, começo, proeminência, importância maior. Né? E esta letra surge, então, a primeira frase da Bíblia, Bereshit bara. No princípio, criou. Esta letra, a gente pode entender também como fala de cabeça, é na cabeça que nós entendemos, que a ciência entende, que está a mente. E a mente vem mostrar para nós inteligência. Ou seja, por trás da criação existe uma inteligência, não é algo do acaso. Nada pode resumir mais a perfeição da criação quando nós olhamos que tudo isso teve uma inteligência por trás, uma mente superior por trás da obra criativa. E nós temos a certeza que esta mente criadora é a mente de Deus. O cientista Einstein,
Ele, certa vez, ele disse o seguinte: quanto mais eu observo o universo, mais ele se parece a um grande pensamento. Interessante, né? E, por último, nós temos a letra Aleph. É por último, mas não menos importante, porque no paleo hebraico, a pictografia da letra Aleph é a cabeça de um boi. E esta forma de representar a letra Aleph tinha a ideia de trazer força, poder, domínio. E o fato de causar toda a criação para fazer, né, para que acontecesse a criação, fazia-se necessário um poder sobre-humano, algo que fosse além daquilo que nós conhecíamos, que pudesse provocar, trazer à tona toda a existência. Não existe outra forma de trazer a, ao conhecimento, trazer à existência das coisas algo que não tivesse um poder tremendo. E nós podemos dizer com toda certeza que somente Deus é possuidor deste poder para a criação, não só do universo, mas de todas as coisas que existem. Ele transformou energia em matéria, transformou tudo isso em criação, em uma criação inteligente. Houve algo tremendo, algo maravilhoso feito pelo nosso Deus. Resumindo, a letra Bet, ela significa tenda, espaço, lugar, habitação, forma física. A letra Resh, cabeça, mente, primeiro, início, começo, proeminência. E a letra Aleph significa Deus, que tem força, que tem poder e que tem domínio. Qual é o significado simbólico das letras da palavra Bará, quando nós fazemos uma interpretação Sod, ou seja, aquela que é mais profunda? Resumindo, todas as três letras, pictograficamente, nós temos a ideia de espaço físico, habitação, inteligência criativa e força de execução ou energia dinâmica. Estas são as três coisas necessárias, as três ideias necessárias para a criação do universo: a transformação de energia em matéria e a matéria em criação inteligente. Nós podemos entender que por trás da palavra bará está a ideia necessária para a criação do universo, para a criação do cosmos, para a criação de todas as coisas, para a transformação da energia em matéria e para a transformação da matéria em criação inteligente. Deus criou todas as coisas. O sentido espiritual que nós temos do Gênesis não necessariamente precisa ser uma análise hermenêutica como a que nós fizemos aqui, pois tudo isso pode ser revelado pelo Espírito Santo a todo aquele que buscar de coração, em espírito e em verdade. Lá em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento. E o mais inteligente, o mais capacitado biblicista ou conhecedor da Bíblia, ele pode ter todos os métodos, pode utilizar de qualquer artifício para interpretar e explicar como interpretar, porém, se ele não tiver a ação de Deus na vida dele, nada vai fazer sentido. Então é necessário ter o conhecimento, é necessário ter as estratégias, mas mais necessário ainda é ter Deus usando a sua e a minha vida
para que efetivamente a mensagem que ele quer pregar, ela seja pregada e seja entendida. E olha, se nós não fizermos isso, como diz o texto de Números, capítulo 22, Deus pode usar até uma jumenta para falar com o homem e este entender. Amém, irmãos? Interpretar a palavra de Deus é coisa séria, deve ser feita com toda reverência, com todo temor e na subordinação da nossa vida ao Espírito Santo, porque ele é o ensinador por excelência e é ele que vai nos dar a verdadeira interpretação. Mas, ao mesmo tempo, ele também nos dá ferramentas para que nós o busquemos e não fiquemos, como diz lá na carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 12, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Nós devemos buscar ter um sólido mantimento, buscar a solidez da palavra de Deus, interpretar corretamente a Bíblia e ser mestres, buscar esta excelência da interpretação da palavra de Deus. E isto não é a preocupação somente dos autores do Novo Testamento. No Antigo Testamento, Isaías, quando está fazendo aquela profecia a respeito da vinda do Messias, ele diz que, lá no versículo 2 do capítulo 11, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Se sobre Jesus estava o Espírito de conselho, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor, é também sobre nós que deve estar esse Espírito, e esse Espírito deve estar sempre sendo alvo da nossa busca. E lá em Josué, no capítulo 1, versículo 8, Deus falando para Josué diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo aquilo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A preocupação de Deus é que nós tenhamos sempre o desejo de buscar a sua palavra. Então, meu amigo, meu irmão, minha amiga, minha irmã, eu te desejo neste dia, desejo te incentivar a buscar a leitura da palavra de Deus, não só a leitura, mas a meditação, porque a Bíblia não foi feita para ser lida, a Bíblia foi feita para ser meditada e estudada, buscada com todo afinco, com todo o coração. E aí eu quero te incentivar nesse dia a fazer essa busca pela palavra de Deus. Hoje você viu que nós temos o método Pardês, mas dentro do método Pardês, o mais simples é você ler, buscando a interpretação vinda diretamente do Espírito Santo para a tua vida. E quando você começa a ler, pode ter certeza, Deus age na tua vida como agiu na minha e continua agindo na vida de todos. Amém? Então eu quero desejar a você um domingo abençoado e que Deus abençoe a tua vida e que abençoe a vida da tua família, no nome do Senhor Jesus. Amém.